Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero trazer um assunto que eu julgo importante para esclarecimento das pessoas nos dias atuais. Até por causa de que, às vezes, a pessoa lê uma versão na Bíblia, encontra-se um vocábulo e a pessoa pode achar que se encontra nos manuscritos originais, mas a intenção antes era uma e acaba se tornando outra. É como se houvesse um chamado anacronismo semântico. No caso, os tradutores, na época, julgaram importante colocar a expressão estranha, adjetivando línguas, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, colocava naquele momento em itálico, indicando que não fazia parte dos originais. Itálico é aquela forma inclinada, a letra é um pouco mais fininha e inclinada, denotando que não faz parte do original, mas o tradutor coloca para dar sentido e faz com uma intenção. Aí, com o passar do tempo, as pessoas ficam se apropriando desse termo estranha e dá o seu próprio significado, independente do que o tradutor fez. Eu estou utilizando uma versão, João Ferreira de Almeida, que é esta aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida. Note que existe um termo que, infelizmente, pelo menos nesta versão digital, não está em itálico, que é estranha. Deveria, ainda que numa versão digitalizada, estar em itálico, porque esse vocábulo não se encontra nos originais. Se a gente for, por exemplo, nesse manuscrito grego, você observa que não vai haver a palavra estranha, embora exista palavra para este vocábulo no grego koiné. Dito isto, eu vou avançar e vou me apropriar de duas obras. A primeira é esta aqui, Confrontando Heresias à Luz da Bíblia, João Falcão Sobrinho, pastor saudoso, que nos mostra, na página 104 dessa obra já referida, que a expressão línguas estranhas simplesmente não consta no Novo Testamento. E ele diz: em nenhuma passagem do Novo Testamento a palavra glossa, que é língua, é adjetivada, por exemplo, por agnostos, que significa desconhecido ou estranha. Vamos nos reportar aqui ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. O que nos diz aqui neste verso? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eu estou sem mouse, mas vou tentar fazer aqui o destaque. Deus desconhecido. O vocábulo aqui desconhecido existe na língua grega. Vou reportar aqui agora e mostrar para você onde é que se localiza esse termo. Quando falo o Deus desconhecido, ele vai aparecer aqui como desconhecido ou estranho. E você vai se encontrar aqui. Vou deixar destacado esta expressão aqui, ou seja, indicando o Deus desconhecido, versículo 23, da onde vem a palavra agnostos, esta palavra aqui. Eu quero mostrar que se
Paulo ou Lucas quisesse empregar o termo desconhecido ou estranho, ele poderia fazer uso da língua koiné, mas não fez. Um outro texto que pode nos ajudar é que também está em Atos, capítulo de número 7. Vou colocar primeiro em português, depois eu mostro no grego. Versículo de número 6. Porque quando a gente vai até o versículo 6, nessa versão aqui aparece, ó, e falou Deus assim, que a sua descendência seja peregrina em terra alheia. Quando fala aqui terra alheia, destaque o termo alheia. Vou ver uma outra versão, a revista e corrigida, versículo 6 também mantém terra alheia. Esta aqui, que é uma versão utilizada na Europa, é uma versão revista e atualizada, mas para o país de Portugal vai traduzir, ao invés de terra alheia, terra estranha. Ou seja, a palavra derivada no grego é esta que eu vou destacar, que vem de alotrios, estranho, alheio. A palavra é esta aqui, ó. Aqui está escrito alotria, que vem de alotrios. Note que nós temos no grego koiné, palavra para desconhecido ou estranho, alheio ou estranha, e ainda nós temos uma outra grafia, desta vez se encontra em Romanos. Vamos aqui localizar Romanos, no capítulo 11, versículo de número 16. Vou abaixar aqui, vamos localizar o versículo 16. Digo, essa referência, se não me engano, está com uma referência errada no livro. Deixa eu olhar aqui, Romanos 2,16. Isso. No livro está a referência 11,16. Todavia, é capítulo 2,16. E qual é a palavra que eu quero destacar? Aqui nós temos segredos, da onde vem a palavra criptos. Vou mostrar agora no grego, onde é que se localiza. Aqui está o termo segredo, cripta, segredo, no sentido de secreto, tá bom? O que eu quis mostrar com isto? Que todas as vezes que Lucas, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, e Paulo, em 1 capítulo 14, 12, 13 e 14, ele fala sobre línguas, ele não coloca o adjetivo estranha. Ou seja, esse vocábulo estranha é estranho aos originais, aos manuscritos. Simplesmente não tem nenhum tipo de adjetivo. Repito, Lucas e Paulo poderia se valer da língua grega, o koiné da época, e falar que era uma língua desconhecida? Sim, se fosse o caso, ele poderia usar o termo agnostos. Se fosse uma língua estranha,
conforme a concepção de muitos hoje, o próprio Paulo, ou quando não Lucas, poderia utilizar o termo alotrios. E ainda, se fosse algo secreto, um segredo, mas algo secreto, poderia utilizar essa palavra que vem, aqui está cripta, que vem de criptos, logo secreto, mas não o fez. E como é que foi utilizado e o motivo, o que levou os tradutores, na época, a colocar algumas expressões conforme aqui, algumas expressões, conforme em 1 Coríntios, capítulo 14, eu vou colocar agora algumas versões em português. A Almeida Corrigida Fiel coloca o termo, porque o que fala em língua desconhecida. Note que desconhecida existe o termo no grego, mas o autor não colocou dessa forma. Não colocou. As versões que colocam língua estranha destacam uma vez mais. Nos originais não consta, tá certo? Não consta. Simplesmente ele fala falar em línguas. Pronto. Mas, mas por causa de que na época os tradutores que assim fizeram, não foram todos, mas alguns deles fizeram, o que eles queriam mostrar? Qual é o significado? Aí eu pego a obra, que eu não citei, mas mostrei, o livro do Delcídio Souza Lima, também pastor saudoso, o Pentecoste e os Dons do Espírito Santo. Foi publicado pelo Seminário Teológico Batista de Niterói, na ocasião. Ele vai falar sobre a utilização desse vocábulo estranha em relação às línguas. E ele vai mostrar algo muito interessante, porque o que a gente observa hoje em dia é o anacronismo semântico. Alguém lá no passado emprega o termo com um sentido, com o decorrer do tempo, pessoas ou um grupo dá um outro significado que não tem nada a ver com o anterior. E vai seguindo a vida numa boa, mas não há aquela honestidade intelectual em dizer, olha, antes foi empregado desta forma, agora nós estamos colocando desta maneira. Aí quem ouve ou quem lê os assuntos que são pertinentes acha que sempre fez parte do original ou ainda com aquele sentido, quando na verdade não é dessa forma. E o que o Delcídio Souza Lima vai falar então sobre esse aspecto em relação à questão do termo estranha? Eu digo que é muito importante, eu estou aqui localizando o termo, porque nós precisamos ver qual é a maneira que foi empregada, ou seja, a forma que foi colocada pelos tradutores. E quando a gente observa, vê que o uso, hoje em dia, é indevido, indevido em relação à intenção dos tradutores décadas atrás. Veja só, página 147 desta obra aqui. O adjetivo estranha relativo à língua, nas versões da Bíblia em português, não consta dos textos originais, sequer nos manuscritos. Foi empregado pelos tradutores para completar sentido e para que os leitores tomem ciência disso. A palavra é impressa em itálico ou um grifo tipo inclinados,
Lembrando que esse tipo inclinado, a palavra itálico, ela vai ficar um pouquinho mais fina do habitual. Vamos supor assim. Aqui, no versículo 2 que está aparecendo, porque o que fala em língua deveria estar em itálico, a forma inclinada, e ainda assim um pouquinho mais fina a grafia. Não basta estar inclinado, mas é um sinal, uma indicação de que foi enxertado no texto para dar sentido. Mas olha bem como ele vai expressar o uso do termo estranho. Os tradutores usaram estranha, entre aspas, com o sentido de diferente em qualidade da língua comumente falada. Mas agora, com a semântica do pentecostalismo, a palavra tem o sentido de língua de anjos, língua misteriosa, língua não humana. Fecha aspas aqui, porque é citação do saudoso pastor Delcídio Souza Lima, um escritor, dezenas de obras, uma pessoa que conhecia o grego, a sua filha também era professora, a Decinalva de Souza Lima, professora de grego, inclusive, e ele mostra que quando os tradutores fizeram essa inserção, fizeram com um sentido, olha, não é a mesma língua comumente falada, mas a língua em qualidade, a mesma no sentido de diferente em qualidade da língua, mas não tinha essa conotação de que fosse uma língua não humana, misteriosa, muito menos angelical. Essa informação é preciosa porque a semântica hoje é de estranha, é como se fosse isto que ele acabou de dizer aqui décadas atrás. Como se fosse, o tradutor entendeu que era uma língua angelical. Não, não foi essa a intenção. O tradutor achou que era uma língua misteriosa, inteligível, incompreensível, etc e tal. Também não. O tradutor achou que era uma língua não humana. Muito menos. Para quem sabe, décadas atrás, o termo estranha era utilizado nas repartições públicas. A gente ia em algumas repartições públicas e tinha aquela plaquinha, proibida pessoa estranha. Era alguém de outro mundo, um ser alienígena que não poderia adentrar aquela sala? Não. Estranha não tinha essa conotação que nós temos hoje. Por isso que é importante atentar para essas informações, por mais singelas que sejam, mas que você possa, vou dizer assim, se agarrar ao que está nos manuscritos, preferencialmente se reportando a esses manuscritos a fim de ver o que realmente os escritores escreveram. E nota que a intenção dos tradutores, quando colocaram um termo estranha, não tem a mesma conotação, o mesmo sentido da atualidade. Isso mostra que quando Paulo fala em língua, ele não está falando aqui, porque o que fala em língua, ele não está, vou dizer assim, empregando no sentido conforme é dado nos dias atuais, tipo, a pessoa que seria uma língua angelical, misteriosa, ou uma língua não humana. Pelo menos Paulo não coloca dessa forma, os tradutores muito menos. Paulo sabia muito bem a essência do dom de língua. E quando ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, eu vou aqui situar para que você tenha uma ideia. Ele fala,
Primeiro Coríntios, capítulo 12. Vou aqui localizar rapidamente. Quando fala aqui, ó, variedade. Opa, varia. Passou muito, tá logo no início. Variedade de línguas. Aqui, versículo 10. Vou destacar variedade. Variedade de línguas. Quando Paulo descreve a variedade de línguas, não uma linguagem, não uma língua só, mas na essência, quando ele vai descrever, digamos assim, variedade de línguas, ele coloca da seguinte forma, e eu apresento aqui, versículo 10. Vou baixar aqui para que você possa me acompanhar. É porque, na verdade, para mim, a imagem ficou um pouquinho abaixo. Vou colocar no devido lugar. E aqui, ó, você tem o termo heterogene grosson. Heterogene grosson. Vou palavra por palavra, vocábulo por vocábulo. Hetero significa várias, diferentes, ou seja, pode ser traduzido como variedade. Grosson, eu vou agora para o último vocábulo, é língua. Então aqui a gente já tem aquela ideia de diferentes línguas, ou várias línguas. Daí a tradução variedade de línguas. Mas gene, e eu vou destacar essa palavrinha que está aqui no meio, mas gene vem de uma palavra no grego, que da onde vem a palavra genealogia, etnia, descendência, no sentido de descendência humana, e etc e tal. Quando a gente vê essa palavra gene no livro de Apocalipse, se refere a tribos, nações, etnia, sempre relacionado a esse plano humano. Logo, para mim, e eu não estou sozinho, não é algo que eu tirei da minha cabeça, que eu aprendi, mas que eu vou lendo, aprendendo junto com a Bíblia, sempre me reportando aos manuscritos, que é bizantino, textos receptos e até mesmo o texto crítico. Eu não utilizo apenas um tipo, eu vou para outros manuscritos. Heterogene grosson. Como é que você pode traduzir? Eu traduzo literalmente como línguas étnicas, porque gene da palavra onde a gente traduz para etnia, genealogia, descendência humana, nação, raça, a raça humana, etc e tal. Para mim, essa palavra gene é chave, porque quando Paulo define, eu vou dizer assim, na listagem dos dons do Espírito Santo, dons que são concedidos de uma forma soberana, ele vai empregar de uma forma muito criteriosa, proposital, a expressão gene, variedade de línguas. Ah, são então várias línguas diferentes, mas sempre com essa essência, gene, línguas étnicas, idiomáticas. Por isso, uma tradução não apenas plausível, mas perfeitamente aceitável dentro do próprio texto escriturístico é variedade de línguas étnicas, por conta do gene.
Eu não sei como é que está a expressão aqui, em alguma, vem de genus, é, existe inclusive a forma literal, figurada, individual, coletiva, diversidade, nações e assim por diante. Sempre gene está relacionado à etnia, genealogia, como já falei. Logo, aqui é crucial para o entendimento do dom de línguas, porque o verdadeiro dom de línguas consiste em variedade de línguas étnicas, concedidas pelo Espírito Santo, sem prévio estudo, e isto é algo sobrenatural porque vem do alto. Falar um idioma humano sem estudo não é café pequeno, não. É algo sobrenatural, algo divino. E o texto aqui em grego, conforme aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, variedade de línguas se refere justamente a línguas estrangeiras faladas conforme a capacitação dada pelo Espírito Santo às pessoas, mesmo que aquelas pessoas não saibam, porque não estudaram, não tem essa ação prévia de preparo, mas é concedido de maneira miraculosa. E é justamente o contexto mais claro sobre o verdadeiro dom de línguas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente vê no dia de Pentecostes, indubitavelmente sendo faladas línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras foram faladas, por sua vez foram ouvidas, e as pessoas se maravilhavam de estar escutando cada grupo ali representado em sua própria língua, a qual havia nascido. Gente, isso é uma ação miraculosa, é algo sobrenatural. E alguém pode achar, não, espetacular seria uma língua misteriosa, seria uma língua angelical, seria uma língua da conotação atual. Nada disto. Quando você vê as notas de rodapé de Bíblias falando que é o reverso de Babel, é só você se reportar lá a Gênesis. Havia uma só linguagem e Deus fez com que houvesse uma variedade de línguas. Línguas angelicais? Nananina, não. Línguas utilizadas no ambiente celestial? Muito menos. Línguas ininteligível? Tão pouco. Deus fez lá em Babel, a confusão das línguas foi justamente essas línguas que eram humanas, que passaram depois a serem conhecidas, usualmente faladas pelos povos que foram ali espalhados, etc. e tal. E quando a gente chega lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente tem o reverso de Babel. Havia uma só linguagem e Deus miraculosamente fez com que houvessem inúmeras línguas humanas, línguas estrangeiras. E agora, línguas estrangeiras são faladas porque foram dadas pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural, porque de repente veio do céu, porque as línguas vieram do céu. E a gente não pode atribuir a um fenômeno qualquer, meia boca, algo que Deus diz claramente que veio do céu. Foi uma concessão do Espírito. Conforme cada um, cada pessoa foi concedida pelo Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas, isto é, em várias línguas, e aquelas línguas eram conhecidas, línguas conhecidas, porque as línguas foram conhecidas e foram identificadas. As línguas eram inteligíveis.
Como consequência, cada um os ouvia falar na sua própria língua em que havia nascido. Você observa que o dom de línguas é dentro desse molde. E nenhum texto é mais claro do que Atos capítulo 2 e 1 capítulo 12, versículo 10, quando o apóstolo Paulo descreve o dom de línguas. Variedade de línguas. Hétero, gene, grossom. Diferentes línguas étnicas, diferentes línguas estrangeiras, ou várias línguas, fazendo jus ao que está, vou dizer assim, muito claro em Atos capítulo 2. Finalizando, a semântica atual do termo estranha causa estranhamento para quem estuda. Causa estranhamento quando você vê que a intenção dos tradutores não é esta atual, porque o que houve foi o chamado anacronismo semântico, quando pessoas ou grupos dão um significado diferente daquilo que foi empregado lá atrás. Aí, cada um vai dar o seu significado. Mas fica aqui essa informação que eu julgo preciosa, pelo menos para as pessoas interessadas, os estudiosos da Bíblia, quem quer ouvir e ver o que realmente consta nas Escrituras Sagradas. Porque é isso que a Bíblia diz. Que você possa ter sido abençoado por Deus com esta explicação, que você possa cada vez mais e mais se aproximar da palavra de Deus, se apegar a ela, crendo que Deus o dirige em toda a verdade. E a Bíblia é a verdade. E quanto mais a gente aprende com a Bíblia, mais satisfação a gente tem, porque a gente literalmente se deleita na palavra de Deus. Aqui não é um espaço para debate, vocês sabem muito bem disto. Aqui não é um espaço para discussão, aqui é um espaço para reflexão. Afinal de contas, você está no cantinho teológico. Que Deus abençoe rica e poderosamente. E até o nosso próximo vídeo.